11 anos, 14 facadas. Suas últimas palavras ao assassino: eu te perdoo, quero te ver no céu. 30 anos depois, ele estava na multidão de sua canonização. Esta é a história de Santa Maria Goretti. A história que você vai ouvir desafia tudo o que sabemos sobre perdão. Uma menina de 11 anos perdoa o homem que a assassinou. A mãe perdoa o assassino da própria filha. E o assassino? Bem, ele viveu para testemunhar a canonização de sua vítima. Esta não é apenas a história de uma mártir. É a história de uma redenção impossível. É a prova de que ninguém está além da misericórdia de Deus. Maria Teresa Goretti nasceu em 16 de outubro de 1890 em Corinaldo, uma pequena cidade na região italiana de Ancona. Era a terceira de 7 filhos de Luigi Goretti e Assunta Carlini. A família vivia da agricultura, trabalhando terras alheias como meeiros. A pobreza era extrema, mas a fé era profunda. Maria era uma criança quieta, obediente e surpreendentemente madura para sua idade. Enquanto outras crianças brincavam, ela ajudava a mãe com os irmãos menores. Sua alegria era ir à igreja, mesmo que fosse raro ter essa oportunidade. A vida era trabalho do amanhecer ao anoitecer. Em 1896, quando Maria tinha apenas 6 anos, a tragédia chegou. Seu pai Luigi contraiu malária enquanto trabalhava nos campos. A doença o consumiu rapidamente. Ele morreu, deixando Assunta sozinha com 6 filhos pequenos e grávida do 7º. A família mergulhou em miséria absoluta. Assunta não tinha escolha senão continuar trabalhando nas lavouras para alimentar os filhos. Maria, aos 6 anos, assumiu as responsabilidades de uma adulta. Cuidava dos irmãos menores, costurava, cozinhava, limpava a casa. Era mãe antes de ser criança. Em 1899, a família Goretti foi obrigada a deixar Corinaldo. Não conseguiam mais pagar o aluguel da pequena propriedade onde viviam. Assunta ouviu falar de uma oportunidade em Ferriere di Conca, uma fazenda perto de Netuno, a cerca de 60 quilômetros de Roma. Era uma região pantanosa, infestada de mosquitos, mas havia trabalho. A família se mudou para lá e passou a dividir uma casa com outra família de trabalhadores rurais, Giovanni Serenelli e seu filho Alessandro. Giovanni era viúvo. Alessandro tinha 20 anos, era solitário e perturbado. Passava horas lendo revistas obscenas de conteúdo pornográfico, material que alimentava uma obsessão perigosa. Maria continuava sua rotina de trabalho doméstico. Acordava cedo, preparava comida para a família, costurava roupas velhas para fazê-las durarem mais um pouco, cuidava especialmente da irmãzinha Tercila, ainda bebê. Assunta trabalhava no campo junto com Giovanni e os filhos mais velhos. Maria ficava sozinha em casa durante o dia. Alessandro começou a observar Maria. Ele notava sua beleza juvenil, sua inocência, sua vulnerabilidade. A obsessão crescia em silêncio. Maria tinha apenas 11 anos. Alessandro começou a fazer investidas. Primeiro foram olhares, depois palavras inadequadas, então tentativas de seduzi-la. Maria rejeitava com firmeza. Não, é pecado, Deus não quer isso. Sua voz era de criança, mas sua convicção era inabalável. Alessandro insistia. As investidas se tornaram mais agressivas. Ele a seguia pela casa. Fazia ameaças veladas. Se você não vier comigo, vai se arrepender. Maria tinha medo, mas não cedia e não contava nada à mãe. Não queria preocupá-la. Assunta já carregava o peso do mundo nos ombros. 5 de julho de 1902. O dia amanheceu quente e abafado, típico do verão italiano. Assunta saiu cedo para trabalhar no campo de trigo, levando os filhos mais velhos. Maria ficou em casa como sempre, costurando roupas na cozinha enquanto embalava Tercila para dormir. Alessandro também ficou. Alegou estar doente, precisando descansar. Mas não estava doente, estava esperando ficar sozinho com Maria.
Por volta do meio-dia, ele desceu as escadas. Maria estava concentrada na costura. Alessandro entrou na cozinha e trancou a porta por dentro. O som da chave girando na fechadura fez Maria levantar os olhos, assustada. "Vem comigo", disse Alessandro com voz áspera. "Agora." "Não." Maria se levantou, recuando. "É pecado. Deus não quer. Se você fizer isso, vai para o inferno." Alessandro avançou. Maria correu para o outro lado da mesa, tentando manter distância. "Por favor, não faça isso. É pecado." "Vem comigo, ou eu te mato." Alessandro rosnou, puxando um punhal da cintura. A lâmina brilhou na luz que entrava pela janela. Maria gritou: "Não, nunca, prefiro morrer." Ela tentou correr para a porta, mas estava trancada. Alessandro a alcançou, agarrou-a pelos cabelos. E então, a fúria. O primeiro golpe atingiu sua garganta. Maria caiu de joelhos, levando as mãos ao pescoço. O sangue começou a jorrar entre seus dedos. Ela tentou rastejar, mas Alessandro continuou. 2 golpes nas costas, 3 no peito. A lâmina entrava e saía, entrava e saía. 14 facadas no total, 14 perfurações em um corpo de 11 anos que pesava menos de 35 quilos. Maria caiu no chão da cozinha em uma poça crescente de sangue. Alessandro largou o punhal e fugiu, trancando-se no próprio quarto. Tersila, a bebê, começou a chorar no berço. O choro chamou a atenção de uma vizinha, Teresa Cimarelli, que morava na mesma propriedade. Ela correu até a casa e encontrou a porta da cozinha trancada. Ouviu gemidos fracos do outro lado. "Maria! Maria, o que aconteceu?" Teresa gritou, tentando arrombar a porta. Com a ajuda de outros trabalhadores, conseguiram forçar a entrada. A cena era de horror. Maria estava caída no chão, cercada de sangue, os olhos abertos, ainda consciente. "Alessandro", ela sussurrou. Alessandro fez isso. Colocaram Maria em uma carroça puxada por cavalos. A viagem até o Hospital Orsênigo, em Netuno, levou 2 horas. 2 horas de agonia em uma estrada de terra, cada solavanco da carroça uma tortura indescritível. Maria não gritou. Gemia baixinho e rezava: "Jesus, Maria, Jesus, Maria." No hospital, os médicos ficaram chocados. Como aquela criança ainda estava viva? Eram 14 perfurações, muitas delas atravessando órgãos vitais. Os intestinos estavam rasgados em múltiplos pontos. A perda de sangue era massiva. Tentaram operar, mas Maria era pobre demais para a anestesia. A cirurgia foi feita sem nenhum alívio para a dor. Ela suportou em silêncio, mordendo um pano. Quando terminaram, os médicos foram claros: ela vai morrer. É questão de horas. Não há nada mais que possamos fazer. O Padre Signore foi chamado para dar a extrema unção. Ele entrou no quarto onde Maria jazia, pálida como a morte, mas com os olhos abertos e lúcidos. Ajoelhou-se ao lado da cama. "Maria", ele disse suavemente, "você está indo para Jesus. Mas antes de partir, preciso te perguntar algo importante. Você perdoa Alessandro? Você perdoa o homem que fez isso com você?" Houve um silêncio. Maria fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia lágrimas, mas também uma paz inexplicável. "Sim, padre, eu o perdoo." Sua voz era fraca, mas firme. "Eu o perdoo pelo amor de Jesus e quero que ele esteja comigo no céu." O padre ficou atônito. Uma criança de 11 anos, morrendo pelas mãos de seu assassino, oferecendo perdão completo e genuíno. Ele segurou a mão de Maria e administrou os últimos sacramentos. Assunta chegou pouco depois, correndo do campo quando recebeu a notícia. Ela entrou no quarto e desabou ao lado da cama da filha, segurando seu corpo frágil. "Maria, minha Maria." "Mãe", Maria sussurrou, "estou indo para Jesus. Não chore, estarei esperando por você no céu." Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. "Mãe, que pecado é, mamãe? Que pecado é?"
Ela não estava falando de si mesma, estava falando de Alessandro. Mesmo morrendo, sua preocupação era com a alma dele. 20 horas de agonia. Maria permaneceu consciente durante quase toda a provação, rezando, perdoando, consolando sua mãe. Em 6 de julho de 1902, às 3h20 da tarde, ela fechou os olhos pela última vez. Maria Goretti tinha 11 anos, 9 meses e 20 dias. Alessandro foi preso imediatamente. Durante o julgamento, mostrou-se frio e indiferente. Quando o juiz leu a sentença, 30 anos de prisão, reduzida da pena de morte por ele ser menor de idade na época do crime, Alessandro não demonstrou remorso. Ela mereceu, foi tudo o que disse. Os primeiros 8 anos na prisão de Nola foram de endurecimento. Alessandro trabalhava na oficina de sapatos, mas vivia em raiva constante. Culpava Maria, culpava a sociedade, culpava Deus. O remorso era inexistente. Então veio a noite de 1910. Alessandro dormia em sua cela quando teve um sonho. Ele viu um jardim imenso, repleto de flores brancas. E no centro do jardim, Maria. Ela estava vestida de branco, radiante, com 11 anos eternos. Ela sorriu para ele e se aproximou estendendo as mãos. Em cada mão segurava lírios brancos, frescos e perfumados. Alessandro, ela disse com voz suave, estes são para você. Alessandro, no sonho, estendeu as mãos tremendo, pegou os lírios. No instante em que seus dedos tocaram as flores, elas se transformaram em chamas vivas. Ele gritou de dor, mas não conseguia largar os lírios em chamas. O fogo queimava suas mãos, seus braços, mas não o destruía. Era um fogo que purificava. Maria ainda sorria. Estes lírios são meus, agora são seus também, não tenha medo. Alessandro acordou sobressaltado, suando, o coração disparado. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em 8 anos, ele sentiu remorso. Não era uma culpa vaga, era um arrependimento devastador e absoluto. Ele chorou naquela noite como nunca havia chorado na vida. Na manhã seguinte, pediu para falar com o capelão da prisão. Padre, fui um monstro. Preciso me confessar. Preciso ser perdoado. Ele contou tudo. O crime, a obsessão, o ódio, a recusa em se arrepender. E então contou o sonho. O capelão ouviu em silêncio. Quando Alessandro terminou, o padre disse, meu filho, Maria já te perdoou. Ela te perdoou enquanto morria. Agora você precisa aceitar esse perdão e mudar sua vida. Alessandro mudou. Completamente. Tornou-se um prisioneiro modelo. Participava das missas, rezava o rosário diariamente, trabalhava em silêncio. Outros prisioneiros notavam a transformação. O que aconteceu com Serenelli? Ele está diferente. O assassino frio e impenitente havia se tornado um penitente quebrantado. Em 1928, após 26 anos de prisão e 4 anos de remissão por bom comportamento, Alessandro foi libertado. Ele tinha 46 anos. Sua primeira ação como homem livre foi viajar até a pequena cidade onde Assunta, a mãe de Maria, agora vivia. Ele bateu na porta da casa dela em uma tarde de inverno. Quando Assunta abriu e viu quem era, seu rosto empalideceu. Ali estava o homem que havia assassinado sua filha, o homem que havia destruído sua família. Alessandro caiu de joelhos na soleira da porta. Lágrimas desciam por seu rosto envelhecido. Senhora Assunta, ele disse com voz quebrada, venho pedir seu perdão. Sei que não mereço. Sei que o que fiz é imperdoável. Mas Maria me perdoou. E eu preciso saber. Você pode me perdoar também? Assunta olhou para aquele homem de joelhos. O assassino de sua filha. O monstro que havia tirado sua Maria do mundo. Ela pensou na última conversa com sua filha, nas palavras finais. Eu o perdoo. Quero que ele esteja comigo no céu. Assunta deu um passo à frente, estendeu as mãos e ajudou Alessandro a se levantar.
Maria te perdoou, ela disse, com lágrimas nos olhos. Como posso fazer menos que minha filha? Eu também te perdoo, Alessandro. Os dois se abraçaram e choraram juntos. O impossível havia acontecido. A mãe abraçava o assassino da própria filha. Alessandro tornou-se jardineiro em um convento franciscano em Ascoli. Vivia em uma pequena cabana nos fundos do convento, dedicando seus dias ao trabalho, à oração e à penitência. Acordava antes do amanhecer para rezar. Trabalhava no jardim durante o dia. À noite, rezava novamente. Sua vida era silêncio, trabalho e arrependimento. Quando o processo de beatificação de Maria começou, Alessandro foi chamado para testemunhar. Ele viajou até Roma e falou diante da comissão eclesiástica, contando toda a verdade de seu crime e de sua conversão. Seu testemunho foi fundamental para o processo. Em 24 de abril de 1947, o Papa Pio XII beatificou Maria Goretti em uma cerimônia na Basílica de São Pedro. Alessandro estava presente. Ele ficou no fundo da multidão, chorando silenciosamente, vendo a menina que ele havia assassinado ser elevada aos altares. 3 anos depois, em 24 de junho de 1950, a canonização. A Praça de São Pedro estava lotada com 250 mil pessoas. Era a maior multidão já reunida para uma canonização até aquele momento. E entre aquela multidão estava Alessandro Serenelli, agora com 78 anos, de cabelos brancos e costas curvadas pelo peso dos anos e da penitência. Também estava presente Assunta Goretti, com 86 anos, uma das raras vezes na história em que uma mãe presenciou a canonização da própria filha. Quando o Papa Pio XII pronunciou as palavras finais, declarando Maria Goretti santa, Alessandro caiu de joelhos na praça e chorou abertamente. Ela salvou minha alma, ele repetia entre soluços. Ela salvou minha alma. Alessandro viveu mais 20 anos após a canonização. Permaneceu no convento franciscano, trabalhando e rezando até o fim. Morreu em 6 de maio de 1970, aos 96 anos, como irmão leigo franciscano. Suas últimas palavras foram: "Vou encontrar Maria. Finalmente vou agradecer a ela." Ele está enterrado no cemitério do convento. Sua tumba é visitada até hoje por peregrinos que veem nela não a sepultura de um assassino, mas o testemunho vivo de que ninguém está além da redenção. Santa Maria Goretti é hoje a padroeira da juventude, da pureza e das vítimas de violência sexual. Seu santuário em Netuno recebe milhões de peregrinos todos os anos. Mas sua mensagem vai muito além da pureza ou do martírio. Maria ensinou ao mundo que o perdão verdadeiro não é uma frase vazia ou um sentimento superficial. É uma escolha radical, muitas vezes impossível pela lógica humana, mas possível pela graça de Deus. Ela perdoou seu assassino não porque ele merecia, mas porque ela escolheu libertar sua própria alma do ódio. Assunta ensinou que o amor de mãe pode transcender até mesmo a dor mais profunda. Ela perdoou o homem que destruiu sua vida porque entendeu que o perdão liberta quem perdoa, não apenas quem é perdoado. E Alessandro? Ele ensinou que nunca é tarde para se arrepender, que a redenção é possível mesmo nos casos mais extremos, que a misericórdia de Deus não tem limites, apenas espera que abramos as mãos para recebê-la. De uma menina mártir aos 11 anos a uma santa universal. De um assassino impenitente a um penitente redimido. De uma mãe devastada a um símbolo de perdão impossível. A história de Maria Goretti nos lembra que o perdão não é fraqueza, é a força mais poderosa do universo. Se esta história te impactou, deixa seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal para mais histórias de santos que mudaram o mundo. Santa Maria Goretti, rogai por nós.